Fazer a leitura, irmão, no Evangelho narrado por Lucas. Vamos iniciar no verso 22, capítulo 12, verso 22. Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 12, no verso 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pelas vossas vidas, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como... E se Deus assim veste a erva que está hoje no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazeis para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim trazer fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio
até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir estes tempos? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue no meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Amém. Aqui o aconselhamento do Senhor era para acalmar o coração dos seus discípulos, porque as opressões eram muitas. Os antagônicos estavam dentro de casa. Os antagônicos eram aqueles mesmos que ensinavam nas sinagogas. Ele enfrentava, junto dos seus discípulos, várias tentativas de contradição de sua exposição doutrinária. Por quê? Porque as pessoas não estavam, aquelas que combatiam contra ele, impulsionadas por um espírito pacífico. Estavam tomadas de um espírito mau. As pessoas, elas, sem saber, muitas vezes, elas tomam ações, mas ações que muitas vezes alguém toma, são ações impulsionadas por forças más. Podem ver, irmãos, toda ação que visa destruir alguém, manchar alguém, separar amizades, desconstruir valores ou família, sempre vem de espíritos maus. Porque tudo que vem de Deus vem para construir, para agregar, para juntar, para levantar, para confortar, para pacificar, para fortalecer. O Espírito de Deus não tem harmonia com o Espírito que opera no mundo. Por isso que não tem jeito, irmão, de nós termos harmonia com Deus e mantermos essa mesma harmonia com o mundo. Como até nossas palavras, elas revelam quem nós somos. Se as nossas palavras pudessem virar um alimento, e nós pudéssemos comer nossas palavras, tem muitas pessoas que morreriam intoxicadas, porque as palavras são tão más, que se elas comessem, elas morreriam. E tem pessoas que as palavras são tão doces, que ela ficaria mais robusta. E assim, quem está em volta de nós, elas são, de alguma maneira, quanto mais próximo, nossas palavras podem alimentar ou intoxicar. A preocupação com a vida, com o mundo, é o que todo mundo tem, o medo, a incerteza. E o Senhor Jesus aqui começou a falar, porque não fique apreensivo pela vida, porque um pouco antes um rico já tinha, olha que falta de aproveitar a oportunidade. Um rico, aqui no parágrafo anterior, está aqui diante de mim, ele falou: mestre, meu irmão não quer dividir comigo a herança, manda ele dividir. Agora veja, irmãos, ele estava diante do Senhor Jesus, da própria palavra, do verbo feito carne. Deus na pessoa de Jesus estava ali. Deus estava diante dele na pessoa de Jesus. Ele foi pedir para Jesus dividir a herança. Jesus veio tratar de outra herança, não dessa daí. Aí ele começou a explicar: não estejais apreensivos pelas vossas vidas. Porque as pessoas, ao invés de aproveitar a oportunidade de ter um contato com Deus, querem fazer
Irmãos, até mesmo no mundo religioso acontece isso. Tem pessoas que ao aproximar de Deus, eles esperam obter alguma vantagem pessoal, algum tipo de lucro, algum tipo de sucesso. Irmãos, a nossa proposta com Deus não é essa, não. O Senhor nunca prometeu que os discípulos dele se tornariam homens de sucesso, mulheres brilhantes aí. Não. Alguns ele até concede essa graça, mas a promessa dele não é essa. A promessa dele é que aqueles que se aproximam dele vão se tornar melhores, transformados. A graça de Jesus Cristo transforma, ela não maquia, ela não torna, porque o ser humano é assim, ele maquia a sua natureza. Ele tem uma fachada, uma aparência, mas ele não é o que ele aparenta. Por isso que o Senhor falou, uma certa feita, que existem lobos que se vestem de ovelhas. Parece ovelha, mas o coração é de lobo. Parece ovelha, mas o porte é de lobo. Cristo não. Cristo não maquia ninguém. Ele vai transformando de tal maneira que acontece esse milagre chamado novo nascimento, não é? Nascer outra vez. E ele estava explicando para os discípulos, não fica com tanto medo das coisas. Hoje é assim, inflação, subiu a inflação. O que vai acontecer da minha vida? Plano de saúde aumentou, me apareceu uma dor. Irmãos, tudo que nós podemos fazer está na sua mão. Deus não vai fazer para você. Mas o que fugir do seu controle, se você estiver com Deus, Ele fará para você. Saiu do seu controle, bom, agora já não é mais com você. Você tem um Senhor que vela por ti. Mas está no seu controle, faça. Está fazendo um tratamento? Não interrompa. Está tomando remédio? Não joga os remédios fora. Mas os remédios não estão atuando mais. Agora já é com o Senhor, já não é com você mais. Seu limite chegou, bom, agora trata com o rei. O rei sabe tratar de assunto que você não tem competência para tratar. Não fique apreensivo, o Senhor está dizendo, não fique apreensivo. Nem com o que você vai vestir. E ele faz uma comparação, até poética, né? Qual que vale mais? A vida ou o alimento? A roupa ou o corpo? Ora, se eu tomo conta dos passarinhos, aqueles que estão comigo, que andam comigo, que creem em mim, que acredita que eu sou Deus, que eu sou capaz de ajudá-lo, se eu sou capaz de tomar conta de um corvo, o corvo aqui no Brasil nunca vi, é um pássaro desse tamanho assim, ele é um pássaro escuro, alguns com algumas listas brancas, foi aquele que alimentou Elias, né? Se ele cuida de um passarinho desse aí, irmãos, dá comida no bico dele, até as feras. Ele põe comida na boca de um peixinho no fundo do mar. Será que ele tem dificuldade de fazer chegar até você o seu sustento? Ele toma o coração de quem ele quer. Eu já vi pessoas egoístas, egocêntricas. Já vi relato, irmãos, e já vi casos de pessoas que não se preocupam com ninguém. Mas porque Deus apertou o coração dele, vai fazer bem para quem é de Deus. Já vi casos quase impossíveis, se não fosse Deus, a pessoa não creria. De doar uma casa, quem vive com sovina, guardando dinheiro, doa uma casa para uma serva, um servo de Deus. Sabe por quê? Porque o coração do homem também está na mão de Deus. Deus faz uma pessoa má ficar boa o tempo suficiente para ela fazer o que Ele quer. Depois que assoltou o coração, ele volta a ser o que ele era. É isso. Se ele cuida de um passarinho... Olha, Salomão foi o rei poderosíssimo. Uma sabedoria tão magnífica que ela é relatada até como um paralelo do reino de Cristo. A rainha de Sabá se levantou lá de longe para conhecer a sabedoria de Salomão e ficou espasmada de ver a riqueza, a sabedoria e tudo. Mas o Senhor fala, Salomão, com toda a sua glória, ele não foi capaz de vestir mais bonito do que eu visto um lírio no campo. Porque o lírio no campo é vestido com vida, as cores do lírio são vivas, as roupas são com tecido morto. O lírio é vestido com tecido vivo, tudo ali está vivo, são cores vivas. E eu faço isso com um lírio, que ele fica bonito de manhã cedo, quando bate o sol da tarde ele está murchando,
Será que eu tenho dificuldade de fazer isso, te ajudar, te dar uma provisão? A provisão de Deus sempre chegará na vida daqueles que andam com Ele. Davi falou, eu já fui moço, porque ele já estava velho. Hoje eu estou velho, mas eu já fui moço. Eu quero relatar para vocês uma coisa, eu nunca vi um justo desamparado. E tem mais, eu nunca vi a descendência do justo mendigar pão nas ruas. Assim a palavra nos assegura, nem você ficará desamparado, nem sua descendência mendigará pão. Ele veste a erva do campo, veste você também. Não fique com medo do futuro, essa inquietação. As pessoas ficam assim, irmãos, medo. Olha, houve uma tarifa nova, o que vai acontecer com a nossa economia? Nós não sabemos nem se estamos vivos amanhã. Basta cada dia com o seu mal. Cuida do dia, cuida de hoje. Amanhã, Deus vai criar o dia de amanhã, Ele cria as coisas para você também. É o descanso, a palavra do Senhor. Aqui o Senhor estava recomendando, descansa em mim, descansa. Para de ficar muito aflita com as coisas em volta de você. Porque Ele tem solução para tudo. Ele tem solução para qualquer tipo de problema. Não tem nenhum problema que Deus tenha dificuldade de solucionar. Ele não soluciona todos. Não no tempo que a gente quer. Porque nós estamos numa fase de enfrentamentos. A vida nossa é composta de enfrentamentos. Quanto você vale? Aqui ele pergunta, quanto que vale você? Qual que é o seu preço? Vale tanto que custou o sangue do Filho de Deus. Não tem dinheiro no mundo, nem toda a riqueza do planeta, nem toda a riqueza que poderia existir no cosmos é suficiente para pagar uma simples alma. Não tem dinheiro que paga isso, porque isso aqui não se compra com dinheiro deste mundo. Então, ele fala, vocês valem muito mais do que um passarinho. Eu cuido de vocês. E vocês não podem fazer coisas mínimas. Se nós somos dono do corpo, não é verdade? O corpo é meu, eu sou dono dele. Teoricamente, eu podia então fazer tudo que eu quero com o meu corpo. Por exemplo, mandar ele crescer. Quando eu sou pequenininho, por exemplo, eu não quero continuar pequeno, eu quero crescer. Eu posso dar a ordem que for, mas meu corpo não obedece. Não obedece. Porque eu não tenho controle sobre essas coisas mínimas. Se a pessoa está careca hoje em dia, quantos estão lutando para tirar aí, né? Pesquisas para tirar a calvície e não conseguem. Nós não conseguimos fazer coisas pequenas. Se nós não conseguimos fazer as mínimas, por que vocês ficam ansiosos por muita coisa? Ele vai tecendo esse comentário, irmãos, para descansar os discípulos dele. Por isso, não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não fiquem inquietos. Vocês lembram que ele estava na casa uma vez com Marta e Maria, né? E Maria se assentou aos pés do Senhor. Ela se deliciava quando ele falava, ela gostava de aprender. E Marta estava fazendo comida, cuidando da casa, que é justo. Só que Marta ficou incomodada. Eu estou aqui me matando para fazer comida para ele mesmo. Agora Maria fica nessa vida boa, sentada em proseando o comércio. Foi lá falar com ele. E aqui a gente vê que grau de amizade que eles tinham, né? Já pensou falar isso com o Senhor? Tem que ter muita intimidade, né? Ainda falou com ele como quem vai dar uma instrução. O senhor não está percebendo que eu estou me matando e ela fica aí só te ouvindo? Que intimidade, né? Que coisa bonita a intimidade, né? Não tinha maldade nela. Faltava só maturidade. Era simplicidade sem maturidade. Olha, Marta, você está fadigada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Você está cuidando das panelas e eu estou cuidando do coração dela. Se você largar essas panelas, você vai aprender muito mais comigo. É o rico, é Maria, é Marta, é você, sou eu. Deus nos ajude a ter essa postura diante do Mestre. Ao invés de se preocupar com as panelas, preocupe em ouvir o Senhor. Preocupa em estar com Ele, andar com Ele, aprender com Ele, reagir como Ele reage. Isso, irmãos, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo o seguinte, se você andar voltado para Deus, seu coração voltado para Deus, as suas obras refletirem a conversão que está no seu coração, a promessa do Senhor é essa, eu não deixarei faltar nada na sua casa. De alguma maneira, natural ou sobrenatural, Ele vai prover a sua necessidade. É claro que nós não vamos deixar de trabalhar, não é isso. A nossa parte nós fazemos.
o que sair do limite seu, Cristo proverá. Dará o seu jeito. E tem coisa que está fora do seu controle, não tem? Fala a verdade. Tem coisa que já tentou segurar, escapou pelos dedos. Na sua casa, na sua saúde, na sua família. Mas sabe o que o Senhor te fala? Tem coisa na sua casa que passou pelos seus dedos. Você não conseguiu segurar. Mas tem um segredo para você nessa palavra hoje. A minha mão estava lá embaixo e eu vou segurar. Que escapou do seu dedo, a mão do Rei segura. Glória ao Senhor. E haverá surpresa para você. Porque da sua mão escapou, mas da mão do Rei não escapará. Está na mão do Rei, dá glória a Deus. Fica calmo, descansa teu coração. Porque Ele tem, com Ele, o controle de tudo. Cada coração que bate, cada pulmão que inspira e expira, aonde quer que exista um ser vivente, o poder de Deus está atuante ali. Vive por causa do poder de Deus. O fôlego de vida vem de Deus. É Deus que põe o fôlego de vida nos animais. É Ele que põe o fôlego de vida em você. Você não criou seu fôlego de vida, você não tem competência nem para manter ele aceso. Foi Deus que criou o fôlego de vida. É Ele que mantém a chama acesa. Mantém o fôlego de vida, mantém você viva enquanto Ele quiser. Tem pessoas que estão vivas aí. Eu tenho um amigo que ele sofreu, um ônibus passou em cima dele, ele tem fraturas. Uma vez tiraram o raio-x, falou: você não pode andar. Eu ando, o joelho, corro. Você não pode. Eu podendo, eu ando, o joelho, eu faço tudo. Mas seus ossos estão tudo fora do lugar. Eu não sei como acontece, mas eu ando. Deus é que tem poder para tudo. Aqui em São Paulo tinha um irmão cooperador que teve uma secção aqui, ó, no pulso, no vidro. Ele rompeu com os tendões. O médico falou: nunca mais você mexe a mão, nunca mais. Ele falou, mostrava a mim o suco do corte, fazia assim, ó. Eu não sei o que acontece, se tem tendão, se não tem, Deus voltou, meu bom, morreu mexendo as mãos. Eu cortei meu tendão também. Uma ocasião com a minha filha no colo, escapou um copo da minha mão e fui segurar, talhou aqui, eu tenho uma cicatriz forte aqui, meu dedo saltou, o tendão rompeu. Fiz uma cirurgia delicada, muitas horas de cirurgia. O médico falou: muita fisioterapia para esse dedo começar a mexer. Estava lutando, mas o dedo não mexia, ficava só assim. Um dia pregando a palavra, eu fiz assim, o dedo abriu e não fechou mais, está normal. Assim te diz o Senhor, tudo está na mão do Rei. Bichinho de Jacó, por que você fica tão assustado, tão medroso com as coisas, tão medrosa, tímido? Acalma. Olha, o Senhor está contigo nessa jornada. Ele vai nos ajudar. Tem pessoas que acham que Deus, irmãos, é algum ser distante, apartado de tudo. É como se fosse até uma espécie de uma criatura, não um criador. Deus está aqui, está ali, está em todo lugar. Onde você está lá te olhando. Ele não deixa ninguém. Irmãos, é impossível nós nos apartarmos dele. Não tem como, ele está junto de nós o tempo todo. Aonde você estiver, ele está te olhando, ele tem preocupação com você. E quanto mais você entende isso, melhor fica a sua relação com ele. Se você tivesse um pouco mais de vontade de aproximar dele, se você tivesse um pouco mais de persistência, você ia perceber que você ia romper com uma barreira. Se você dedicasse um pouco mais para orar, você ia perceber que depois de uma certa insistência, acontece uma coisa misteriosa. Você não quer fazer um teste, não? Hoje nessa palavra tem um convite aqui para você. O Senhor te convida a fazer uma experiência com Ele. Fecha a porta do seu quarto de noite e começa a orar sem desanimar. E quando você estiver muito cansada, você fala: Senhor, me ajuda só um pouquinho mais. Quando o cansaço vier, Senhor, mais um pouquinho só, Senhor. Até que o céu se abra e você perceba a virtude de Deus derramada dentro do seu coração. Aí você vai ver que Deus nunca ficou longe de você. E a gente que fica longe dele, de distraído. Quantas Martas que existem por aí, quão poucas Maria. Aí ele falou: vende o que vocês têm, faz bolsas, mas não é bolsa aqui embaixo. Guarda seu dinheirinho, é bolsa para isso, guarda seu dinheirinho nos bancos lá em cima. Faz obra bonita, faz obra boa, espalha obras boas, mostra para todo mundo que Jesus Cristo anda com você com suas obras.
Você vai ficar rico, mas eu não vou guardar sua riqueza aqui embaixo não. Vai ser lá em cima, o ladrão não sobe lá. Lá não entra ladrão. O ladrão que tira em cima já caiu. Lá ele não sobe mais. Faz bolsas para você lá em cima, nas moradas eternas, com obras boas. Cuide das pessoas, é isso que ele está ensinando. Estejam cingidos os vossos lombos, ou seja, alguém que está preparado para sair. Não está desarrumado, não é? Está pronto, vigilante. Sede semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Porque ele faz uma parábola, que ele vai fazer assim, é semelhante a um homem que saiu e falou assim, vocês fiquem me esperando aqui, que eu vou sair para conquistar umas cidades, mas eu vou voltar. E ele saiu e demorou. Quando ele voltou, encontrou os seus servos distraídos. Um estava até bebendo demais, embriagado. Outros brigando um com o outro, maltratando um ao outro. Porque que vergonha. Que ele fala, quando houver de voltar nas bodas, para quando vierem bater, possam se abrir. É a figura da linguagem, né? Bater. No coração. Estou de volta. Cheguei. Aqui ele fala, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Mas não é nessa mesa aqui não. Ele vai te assentar nas mesas lá de cima. E vai te servir das excelências dele. Se vier na segunda vigília, na terceira vigília. Essa vigília são intervalos de horas. Assim, ele fala, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia chegar, ele não permitiria que o ladrão entrasse na sua casa. Por que ele está dizendo? O pai da família pegaria uma arma, ficaria lá armado na porta. Eu quero ver o ladrão entrar aqui. Eu tenho na minha mão uma arma, eu pego esse ladrão. Antes dele entrar aqui, eu pego ele. É isso que o senhor está falando. Não é isso que nós vamos fazer isso. Ele está fazendo uma ilustração. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Ele estava dizendo o seguinte, eu vou voltar quando ninguém estiver me esperando. Vocês acham que está longe? Eu acho que está muito perto. Nunca precisamos de ficar tão preparado como agora. O Senhor está às portas para voltar. Qual é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. E aqui fala uma coisa, irmãos, um pouco misteriosa, né? O servo que sob a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ele não está dizendo que vai julgar no inferno, não. Mas aqueles que sabem fazer o bem e não fazem, vão pagar por isso aqui. Você sabe fazer coisa boa e não faz? Você vai pagar, você. Nós pagaremos pelo mal que fizermos e pelo bem que deixamos de fazer. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, você vai pagar por isso. E se você faz o mal, você vai pagar por isso também. Agora, se alguém não soube a vontade de Deus, mas fez coisa que merecia apanhar, vai apanhar também. Mas eu falo, eu vou bater menos. Porque na verdade ele fala aqui, eu vou falar uma coisa para você. Para quem eu dou muito, eu cobro muito. Então tem pessoas que o Senhor abre para ele a compreensão da graça. Tanto mais você conhece, tanto mais vai ser cobrado. Tem pessoas que a visão é estreita. Então dentro do pouquinho que ele sabe, Deus vai cobrar pouquinho dele. É a justiça de Deus. Por isso, irmãos, quanto mais te for dado, mais te será requerido. Tudo que você fizer, lembra disso, vai ter que prestar conta. E aqui a justiça é tão grande, irmãos, que até com relação ao pecado, até com relação ao inferno. Pelo que fala aqui, os irmãos podem ver. Até as pessoas que vão para os abismos,
elas vão ser castigadas de acordo com o grau de erro que elas tiveram. Lá em cima vão receber galardão de acordo com a dedicação. Lá embaixo vão receber condenação de acordo com a depravação. Os que depravaram muito vão apanhar mais. Os que depravaram menos vão apanhar menos. Mas todos estarão gemendo. E você estará dando glórias a Deus. É o nosso desejo, é o desejo do Senhor. Eu vim lançar fogo na terra. Jesus não era incendiário. Eu vim lançar fogo na terra. Olha, e quer saber de uma coisa? Esse fogo já está aceso. Ele acendeu fogo no coração de Pedro, de Tiago. Acendeu no seu coração também. Queima todas as ervas daninhas. Queima toda sorte de ervas más. Vai purificar. O fogo é purificador. Não é no chão que ele acendeu o fogo. Acendeu fogo nessa terra aqui, ó. Ei, lembra-te, homem, que tu és pó. O pó levantado. O pó que fala, que chora, que ri, que anda. O pó que espera, o pó que crê. É esse pó que ele acendeu o fogo. Vocês acham que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz. Cuidasse que eu vim trazer paz à terra? Não, não vim. Eu vim trazer paz para você, mas para a terra não. Porque vai nos colocar em conflito. É para você ser fiel, você tem que às vezes conflitar com seu amigo, com seu trabalho, com seu pai, com sua mãe. Quantos que para se manter fiel a Deus, tem que fazer escolhas, tem que deixar, ou é deixado. Tem pessoas que já foram abandonadas, porque optaram por Cristo. O marido, a mulher, o pai, o filho não aceitou essa vocação sacerdotal maravilhosa. Despreza, vai embora. Essa é a separação que ele fala. Quem é de Deus não procura se separar de ninguém. A separação aqui decorre daqueles que não aceitam o convívio conosco mais como cristão. Por isso que vai falar que o pai está dividido com o filho e o filho com o pai. Porque se a filha, se o filho, se o pai e se a mãe fizeram uma opção, não quero que ser crente, não quero que você seja, aí nós temos que deixar pai e mãe. Está escrito, aquele que não ama mais a mim, mais do que seu pai e sua mãe, não é digno de mim. E ele falou sobre a vinda dele, que ele começou a falar ali atrás. Quando vedes a nuvem, quem vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. Você sabe olhar o tempo e não sabe olhar as coisas, hipócritas. Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz. O juiz te entregue no meirinho, o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Aqui no caso, irmãos, nessa prisão aqui, não é no inferno. Porque do inferno ninguém sai lá mais. Sai para ir para o lago de enxofre, que é pior que o inferno. Aqui são as provações que nós entramos nela. Se nós andamos fazendo coisas erradas, eu tenho um conflito, eu tenho um atrito, eu tenho uma divisão, eu tenho uma mágoa, eu acuso, eu minto, eu blasfemo, eu calunio, qualquer coisa que se faça contra alguém, temos que aproximar e consertar antes de partir daqui. Antes também daquele que foi prejudicado começar a orar e falar, Senhor, faz justiça na minha causa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que eu vou te entregar na mão do carcereiro. O carcereiro não é Deus não, é o outro. Você entra numa provação, numa situação difícil, que você vai só se livrar da situação quando você pagar o último ceitil. É isso que está escrito aqui. Mas nós não queremos pagar a conta encarcerado em nenhuma situação difícil. Nós vamos acertar com nossos companheiros enquanto nós estamos no caminho com eles. Faça a paz, reconcilia-te, faça o bem, não desconfie. A caridade não suspeita mal. Não suspeita mal. Eu vejo muitas vezes alguém recitar uma antiga frase do Antigo Testamento e fora de contexto. Eu vejo muito isso aqui. Maldito o homem que confia no homem. É uma frase fora de contexto. O que está escrito lá é assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço forte e diz no seu coração não a Deus. É esse tal homem que é maldito. Agora, confiar no nosso irmão é o nosso dever. A palavra de Deus fala, a caridade não suspeita mal.
você tem amor, tem caridade, então tira a suspeita do seu coração. Deus seja louvado.